Então é isso, meus irmãos, vamos entrar na palestra de Hanukkah. Espero que o Eterno abençoe seu coração, lhe dê conhecimento histórico, espiritual. Preparei alguns slides, tá? Primeiramente eu preciso contextualizar vocês do que estava acontecendo ali naquela região da Judéia, Mesopotâmia. Essas moedas, né, do meu acervo pessoal, eu não coloquei todas porque não viria o caso. Por exemplo, o Antíoco, que perseguiu os Yehudim, judeus, é o Antíoco IV. Nós temos moeda até do Antíoco IX, mas nós vamos direto ao ponto no que a gente quer tratar. Depois vocês vão entender porque eu coloquei aquela imagem do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, vestido de branco. Bom, o rei Filipe II e os 4 chifres, a teologia judaica é bem diferente, tá? Ela entende que se cumpriu em Antíoco Epifânio, e Yeshua usa dessa passagem para dar um ressignificado. Isso é chamado espelho profético, quando uma mensagem que se cumpriu lá atrás e pode voltar a se cumprir lá na frente também. Então o rei Filipe II é o rei da Macedônia, ele conquista tudo. Ele tinha um filho prodígio chamado Alexandre o Grande, Alexandre Magno ou Alexandre III. Esse filho, ele era prodígio porque ele era um gênio, ele é até hoje considerado o maior general de guerra de todos os tempos. Ele reinou por pouquíssimo tempo. Quando o pai dele, Filipe II, morre, Alexandre o Grande, ele assume o reino, e quando ele era criança, ele até chorava quando o seu pai conquistava mais um território, porque ele achava que não haveria mais territórios para ele conquistar. E assim ele ficava frustrado, porque ele queria escrever o nome dele na história, ele queria ser proeminente, ele queria até ser maior do que o pai dele. Então, ele ali, ao invés de brincar com as crianças, ele ficava ouvindo os generais, traçando planos e campanhas de guerra. Em alguns casos, ele dava até opinião, ainda sendo uma criança. Então, a mente dele estava voltada para isso. Isto era o mundo de Alexandre o Grande. A partir do momento que o pai dele morre, ele ascende ao trono, e Alexandre o Grande foi tipificado no livro de Daniel como o poder da Grécia, dos helênicos, né? E o símbolo, o animal que Daniel viu, foi um leopardo. Leopardo, ele simboliza o que na linguagem profética? Velocidade. É um dos animais mais velozes da terra e do conhecimento que eles tinham também. Além do leopardo aparecer, ele tinha asas que mostra a velocidade redobrada de como aquele poder iria invadir os 4 cantos da terra do mundo antigo. Então Alexandre começa a conquistar. Só que quando ele era criança, antes dele atingir o trono, ele teve um sonho, e ele nunca mais se esqueceu desse sonho. E vocês vão entender o sonho que Alexandre o Grande teve e o que isso tem a ver com Israel. Daniel diz na visão que desse animal saía 4 chifres, e foi exatamente o que aconteceu. Quando Alexandre morreu, os 4 generais dividiram o reino. Sendo assim, os 2 mais proeminentes para esta palestra é Seleuco I Nicator, eu tenho essa moeda, e aqui nós temos Ptolomeu I Sóter. Esses 2 generais que tem a mais a ver com a história de Hanukkah, tá? Porque o Seleuco I Nicator vai dar origem à dinastia dos reis seleucidas da Síria, tá? E Ptolomeu ficou com a parte ali do Egito, se tornou faraó. Em Seleuco quis dominar e foi lá guerrear, e os seus descendentes também, contra o Egito, e venceu. Alexandre III Magno, daí a gente tem a palavra magnitude, né? Algo que é muito grande. Nós vamos hoje ouvir muito sobre etimologia, origem das palavras. Muitas palavras de deidades a gente fala no dia a dia sem saber. Isso para nós não falarmos, sequer ouvir em nossos lábios o nome desses deuses. Claro que de uma forma didática, para trazer uma instrução, é diferente, mas nós devemos rejeitar o nome dessas divindades, apagar o nome dessas divindades, né? Assim como vai se cumprindo as profecias de Daniel, o decorrer da história vai se confirmando cada coisa. Isso foi profetizado muito antes dessas coisas acontecerem. Bom, Seleuco I Nicator foi o pai do primeiro Antíoco. Esse Antíoco I, Antíoco I
ou primeiro Sóter. Sóter quer dizer Salvador. Por que Seleuco I Nicator é muito interessante? Nós temos Apolo à direita, ele olhando para lá, olha o nariz dele aqui, a moeda está bem gasta, né? Mais de 2000 anos. E o reverso está escrito em grego. O grego vocês vão entender por que era a língua do mundo antigo, porque Alexandre o Grande era muito inteligente. Ele saqueava, ganhava, vencia, mas falava uma coisa com o povo conquistado. Falava assim, olha, vocês podem ser um de nós. Se vocês permitirem que a gente coloque escola grega, e aí o idioma grego passa a ser o oficial, e nós vamos, a partir de então, ser um só povo. E aí o povo pagava e pagava feliz. Ele era genial, não era? Era genial. Ele conquistava, ele sabia se vender. Né? E aquele povo ali pagava todos os tributos, todos os impostos, e ficavam felizes. E outra coisa, por mais que aquela região tivesse outra forma de culto, tinha que aceitar o helenismo. O helenismo é o culto grego, o culto de Zeus, de Apolo, de Cronos. Então tinha que aceitar o culto e aprender o idioma. E assim eles pagavam com uma satisfação. Nós pagamos, mas nós somos gregos, né? Nós somos helênicos. É que quando chegou para a nação judaica, aí houve um problema, não de aprender grego, nada disso, mas de entronizar a religião helênica. Aí que entra o problema de toda a questão. Bom, Seleuco I foi sucedido por Antíoco I Sóter. Então, filho de Seleuco I, que deu a dinastia dos Seleucidas, né? Teve um filho chamado Antíoco I, o Salvador. Antíoco introduziu o culto a seu pai, culto da personalidade. Lembra alguma coisa hoje, nessas mídias sociais? Hoje existe o culto da personalidade, de uma forma velada, mas existe. Seleuco I, ele colocou o culto da personalidade, tinham que adorar e prestar culto, porque quando Seleuco era pequeno, sua mãe falava que ele era descendente de Apolo. Então, verdadeiramente, eles se sentiam deidades, divindades, ok? E então, Antíoco, que cresce ouvindo que seu pai era um descendente de Apolo, logo ele também é. Então, ele começa a promover o culto ao pai dele. Agora nós vamos dar um salto de Antíoco I, aí teve Demétrios I, Demétrios II, nós vamos para Antíoco IV, que é o que mais nos interessa nessa noite aqui. Antíoco IV Epifânio, Epifânio livremente quer dizer amado pelos deuses. Epi vem de algo que é épico, a palavra épica vem de epi. E fanes, ou fânio, vem de fanos, que quer dizer aquilo que se revela, aquilo que se mostra, ou seja, algo que é muito épico. Daí vem também os picos das montanhas. Está vendo que estudar a origem das palavras é importante para trazer entendimento? Então aquilo que está no topo é épico, ou no pico. Acreditava que ele era um deus, o deus épico. Então, ali está no persa médio o nome dele, né? Porém o nome de Antíoco é Mitrídates. Só depois que ele se assenta no trono, que ele muda o seu nome para Antíoco Epifânio. Então é Mitrídates. Mitrídates quer dizer Mitra, o Deus Sol. Quando você ler na sua Bíblia essas traduções ruins que fala que na cabeça do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, estava Mitra. Não tinha Mitra coisa nenhuma na cabeça de sacerdote algum. Era o turbante, quer falar em português correto? Turbante. Não tinha Mitra, não tinha o Deus Sol na cabeça do sumo sacerdote, como é traduzido para nós. Então Mitra é o Deus Sol, e Dates é dado por Mitra. Então o nome que Antíoco III, o pai de Antíoco Epifânio, deu o nome dele de Mitrídates, e quando ele tomou o trono, ele colocou o nome dele de Antíoco Epifânio. Quando você tem um insight, uma ideia a partir do nada, você capta uma mensagem, você fala, eu tive uma epifania, está entendendo? O nosso português é cheio, é repleto de palavras que são advindas do grego, e sendo advindas do grego, tem a ver com as deidades também. Antíoco introduz a
idolatria, né? Emitiu decretos proibindo práticas judaicas, perseguiu os judeus devotos, porque uma vez que ele fez uma proibição e alguns judeus não aceitaram, continuaram a celebrar Shabat, luas novas, a adorar Hashem, a praticar abstinência de alimentos, né? Eles foram perseguidos. Sacrificou porcos no altar do átrio externo do templo. Aqui vocês têm que entender o porquê das coisas. Os sacerdotes simplesmente não aceitavam parar de cultuar o Eterno, nem por ameaça de morte. E havia um sumo sacerdote na época chamado Onias. Tudo que você lê na Bíblia, que os nomes masculinos tiver o S no final, dentro do dicionário é chamado de sigmatismo. Um vício linguístico de colocar o S ou sigma em tudo. Então você pega Onias, Oniarro, eles tiraram o nome do Eterno. Você pega Isaías, ao sigma aí, Yeshayahu, Jeremias, ao sigma aí, Irmeiarro, Jesus, né? Então eles colocaram o sigma em tudo. Isso até dentro da gramática é chamado de sigmatismo. O vício, a tendência de colocar o sigma em tudo, tá bom? Quando ele sacrifica porcos, ele interrompe ali os sacrifícios diários, porque o Eterno tinha mandado fogo do altar para acender o sacrifício, e a partir dali eles acendiam a menorá, o fogo do altar não podia se apagar. Mas uma vez que aquele altar e aquele fogo foi sacrificado a porcos, aí os sacerdotes não podiam mais. Entendeu o engodo, pastor Cláudio? Antíoco sabia das leis, ele conhecia as leis e como fazer os sacerdotes pararem. Fato este que o templo depois foi repleto de imundícia e de mato, ficou abandonado de fato. Mas antes de chegar nesse período, eu quero falar do sonho de Alexandre o Grande. Um sacerdote que se corrompeu em Israel e se casou com uma mulher de Shomer, da Samaria, e vocês devem saber que os judeus tinham um problema com os samaritanos, desde depois do filho de Estilom, Salomão, cujo eles falavam que o monte a ser adorado era o monte de Samaria, enquanto os judeus diziam que era a Beit HaMikdash, o templo da santidade, deveria ser colocado no monte Sião, lá no monte Moriá. Pois bem, essa guerra ficou, ao ponto de que eles começaram a construir um templo em Samaria, e aí um levante judaico foi lá e destruiu, porque os samaritanos são judeus mesclados. E este sacerdote, contra a lei de Adonai, ele se casa com uma samaritana. E ao se casar com a samaritana, ele começa a aderir às ideias da samaritana. E ele é logo repreendido. O que aconteceu? O coração dele se envaideceu e se enfureceu contra os seus próprios irmãos. Ele procurou Alexandre o Grande para comunicar do perigo dos judeus que estavam lá em Jerusalém. Pois, inflamado, Alexandre o Grande faz um grande exército, monta um exército e vai para lá. Jerusalém fortificada, e ameaça que se não abrissem os portões, ele ia devastar tudo. Ele tinha exército, mais de 300 elefantes, exército para destruir Jerusalém. Nisso, judeus, não tendo outra opção, abriram a porta. De repente sai um idoso barbudão, todo vestido de branco, com outros sacerdotes, e esse Kohen Gadol, ele se coloca ante Alexandre o Grande, o Senhor do mundo. Alexandre o Grande cai de joelhos, e os seus liderados, não entendendo, achando que ele teve um mal súbito, foram levantá-lo. E ele fica ajoelhado ali, ninguém entendendo nada. Ele pega e revela que quando ele era pequeno, ele teve um sonho, que chegava um homem, um ancião, um zaquem, um homem idoso, todo vestido de branco, dava uma ordem a ele: você está pronto para conquistar a Pérsia. E a Pérsia era o maior poderio, porque depois da Babilônia, Medo Pérsia. Só um adendo aqui. Interessante que o Eterno vai falar com Nabucodonosor, ele mostra estátuas, porque o Eterno ele fala de uma maneira e com aquilo que o seu coração é dado, mas quando ele vai falar com Daniel, mostrando as mesmíssimas coisas, ele não mostra estátuas, ele mostra animais híbridos. Por quê? Imagina Daniel entrando em Babilônia e vendo animais alados, animais de 4 patas, com cara de galinha. Aquilo ali chamou a atenção de Daniel, e foi assim que o Eterno falou com Daniel sobre os poderes que iriam se suceder. Mas com o idólatra, ele mostrou a estátua. Estão entendendo? Então ele fala a mesma mensagem, Shaul, de maneira distintas.
para chamar a tua atenção. E Babilônia no hebraico é Bavel, que na verdade não é Babilônia. Bavel é um trocadilho judaico, é uma piada judaica contra os babilônios, que Bavel significa confusão. Os judeus pegaram um trocadilho, como o historiador pegou Antíoco Epífanes e colocou Epimanes, que quer dizer o louco, de amado para os deuses para o louco. Assim também, a palavra Babilônia é Babilu. Babilu. E Bab quer dizer porta, portal. E Lu quer dizer Deus, portal de Deus, a porta de Deus. Porém, ao entrar, eles perceberam que não era Babilu, era Bavel, era confusão. E aí os judeus que passaram a adotar esse nome Bavel. Estão entendendo? Voltando a Alexandre o Grande. Ele se levanta e ele faz 2 pedidos. Na verdade, Alexandre não pedia, ele mandava. Ele falou que deveria aquele sacerdote aceitar que ele colocasse a estátua dele dentro do templo. O que prontamente o sacerdote não aceitou. Falou, jamais, não podemos, é contra a nossa regra, contra a nossa lei, não podemos adorar imagens. Alexandre faz outro pedido, para colocar uma escola grega lá dentro. Eles, defensores do Lashon Kadosh, da língua santa, falaram não. Aí o liderado de Alexandre o Grande disse assim, quem é um homem na terra para te dizer não? Nem teu pai, nem Filipe II te dava ordens. Quem é esse velho para te dar ordem? Mas o Eterno já tinha trabalhado lá atrás, dado um sonho que anos depois ele foi entender. E aí ele fala assim, olha, agora farei 2 reivindicações, elas não poderão ser não aceitadas, né? Uma, que o calendário anual de vocês sejam contados a partir do meu nascimento. Pois o Kohen Gadol disse assim, problema nenhum quanto a isso. Vamos contar. Então, quando vocês veem ali 137, Matatias, levanta, é após o nascimento de Alexandre o Grande. Estão entendendo? Começam a mudar nos calendários e tal, mas o sacerdote não viu problema algum nisso aí. Continuava adorando o Eterno. Portanto, ele faz uma outra reivindicação. Que a partir de hoje os sacerdotes têm o meu nome. E aí na história você terá vários Alexandres, Alexandre. Você vai entender e ver vários Alexandres. Inclusive no livro de Atos, no capítulo 4, se não me engano, vai falar de Caifás e Alexandre e a hoste sacerdotal. No tempo de Yeshua, quase 3 séculos depois, tinham já um sacerdote com nome, ainda com o nome Alexandre. E mais tarde depois você vai ter Alexandre Janeu e Anai, tudo por conta disso. Então, se você desconhece a história, você não entende as motivações. Aqui é um túmulo achado em Israel, que é exatamente para onde Matatias, o sumo sacerdote, pai de Judas Macabeus, que ele que começou o pavio da Hanukiah, foi acesa no coração do ancião Matatias. Ele não se conformava em viver e ver as leis do Eterno sendo pisadas. Acontece que no tempo de Matatias, teve um outro invejoso dentre o povo, que criou mais uma vez um problema para que tudo fosse destruído. Então aqui, você tem aqui, Matitiahu, Matatias, Mateus é Matitiahu no hebraico, né? Matitiahu, aqui Bem, Beit, num sufixo, Bem, Yohanan, Matitiahu, filho de Yohanan, ou seja, Mateus, filho de João. Aqui está Kohen Gadol, Kohen Gadol. E aí ele é homenageado até hoje porque a gente fala muito de Judas Macabeus, mas foi o pai dele, Matatias, Matitiahu, o sumo sacerdote, que começou toda a revolução, a rebeldia dos judeus, e ele venceu várias batalhas, e no leito de morte ele chama os seus filhos e fala, morram pela Torá, mas não aceitem o que eles estão fazendo com as nossas leis, com os nossos costumes, morram pela verdade, lutem, assim como o Eterno deu livramento a Davi, e ele vai citando vários personagens históricos, e ali ele inflama, e Judas Macabeus, bem como Shimon, foram os 2 filhos que mais entrou o espírito da coragem, da guerra, foram ungidos para isso, e Judas venceu dezenas e dezenas de batalhas. Zeus Pater
que ele era o Pai, né? Deus Pai, para eles lá. E realmente a palavra Deus vem da origem de Zeus, de Theos, céus, todo tem a mesma origem do proto-linguajar indo-europeu. Diferentemente do proto-linguajar semítico, porque você vai falar Deus lá, é Elohim. El, né? Os cananitas falavam El, a abertura, quer dizer, poder, força. Você vai para o árabe Al, El, você vai para a Babilônia, Il, então você tem Il, Al, El, é outro proto-linguajar, esse proto-linguajar é semítico. Nosso aqui é indo-europeu, então é Deus, Dei, Deus, dia, a mesma coisa, porque dia tem a ver com sol. Então, Zeus teve os principais filhos. Zeus, na verdade, ele destronou a Cronos. Daí nós herdamos a palavra cronologia, né? Cronológico, vem do deus Crono que Zeus derrotou. E ele teve alguns filhos, coloquei os principais aqui. Apolo, que era o que eles acreditavam, os Seleucidas que eram descendentes, né? De Apolo herdamos a palavra apologia. Quando eu estudava teologia, eu aprendi lá que essa forma mais pentecostal de falar com eloquência é o que mais se aproxima ao que os adoradores devotos de Apolo faziam. Quando alguém falava que um Deus era bom, chegavam os adoradores, os adeptos de Apolo e começavam a gritar, a falar com veemência. Por isso que quando você defende alguma coisa muito aguerridamente, é chamado de fazer apologia. Estão entendendo? Só no 5º século ele passa a ser verdade o deus solar, né? Mas Apolo era o grande deus e era o pai de Seleuco, que foi o pai de Antíoco. Então Antíoco Epifânio IV, ele achava que ele era descendente de Apolo. Afrodite, daí você tem a palavra afrodisíaco, tá vendo como que a gente fala muito do grego sem saber? Quando uma coisa muito picante no sentido sexual, fala que aquilo é afrodisíaco. Quando você vai defender alguma coisa com muita força, é apologia. Ares já é plural de ar. Dionísio vem de Dio. Dio é Deus e também é dia, porque Deus, dias, é o sol. Tá? Nísio vem de Niso. Então, você tem a junção das duas palavras, que quer dizer dia e noite. Ou o Deus das águas. E tem várias possíveis interpretações. E Antíoco pensava ser um descendente. Aqui uma moeda minha de Seleuco II Calínico, cunhado em Sardes. Lembra a cidade que Paulo pregava, né? A cidade de Sardes. Aqui a data, anverso, cabeça com capacete de Atena. Aqui a deusa Atena. Deus Atena e Apolo andavam juntos. Aqui Apolo, tá? Apolo em pé segurando flecha e um arco apoiado na mão. Aqui Apolo, quando as mulheres, né, muitas mulheres falam, nossa, que deus grego, vamos ver um homem muito bonito, né? Fala que é um deus grego. Por quê? A cultura helênica era esta. E você vê um deus grego bem efeminado, né? Se botar uma barba aqui, vira Jesus Cristo. Romano, vira Jesus Cristo. Então, se você pega a barba de Jesus, coloca em Maria, ela vira Jesus. Você tira a barba de Jesus da Maria, Jesus vira Maria. A mesma fisionomia. Faça um teste, pega esses aplicativos, bota a barba, coloca e tira para você ver, é o mesmo ser, gente. Daria uma imagem que enganaria, se possível, os escolhidos. E daria para beber a todos os 4 cantos da terra. Vocês estão esperando isso acontecer ainda. Por isso nós precisamos fazer techuvá, voltar para Yeshua HaMashiach. Yeshua não era bonito. Ele era lindo por dentro, mas por fora Isaías falou que ele não tinha beleza, formosura alguma, a ponto que o desejássemos. Mas o que foi projetado para o mundo é um helênico, do cabelo loiro, comprido. Ora, cabelo comprido no tempo de Israel, em sendo homem, tinha que ser nazir. E ele não era nazireu, ele tocava no fruto da vide, ele tomava vinho, ele tocava em defunto, ele não era o nazireu. Logo, se ele tivesse um cabelo grande, ele estaria dando um falso testemunho. Estão conseguindo captar? Se você está sinalizando algo que você não é, ele era nazareno, não nazireu. Não confundam as coisas. Então, ele não podia dar um falso testemunho nos dias dele. Ele tinha um cabelo tosquiado mesmo, não tinha aparência, belezura alguma. Isso é sensacional, porque nós aprendemos a amar o nome dele, nós aprendemos a aceitar. A primeira vez que eu vi o nome Yeshua, eu achei estranhíssimo. Eu falei, que coisa é essa? Eu não quero isso para a minha vida. Depois, quando eu fui ouvir de novo, eu fui ouvindo, eu falei que esse nome é o mais lindo do mundo, porque até hoje salvação em hebraico é Yeshua. A diferença é que coloca a letra Re, Yeshua. Até hoje um judeu ortodoxo ou não, ele vai falar salvação, ele tem que falar Yeshua. Yeshua, salvação.
Mudaram-se o nome, está escrito, cortamos na raiz. Façamos que o nome dele seja apagado. Mas nós estamos aqui proferindo o nome dele real, que não foi dado por homens, mas foi dado pelo Shammai, pelos céus. Yeshua é o nome mais lindo. Ele é a tua salvação. Então, Yeshua, você tem que conhecer a quem você serve. Ele acordava falando, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno é nosso Elohim, o eterno é um. Porque a primeira palavra que um judeu bebê aprende a falar, não é mamãe, não é ima, não é aba, é Shema Israel. O pai fica lá, Shema, ouve Israel, para Israel não cair na idolatria jamais. E a última palavra que um judeu no leito de morte consciente fala é Shema Israel. Muitos judeus indo para o holocausto, entrando nas câmaras de gás, ali eles Shema Israel, falando que o eterno é um, e fora dele não há outro. A última palavra que Yeshua falava à noite é Shema Israel, Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9. Falarás essas palavras ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo teu caminho. Então, muito provavelmente, 3 horas da tarde, ele também falava, que era o horário do sacrifício, no templo. Ele falava pelo menos 3 vezes ao dia, o Shema Israel. Quando ele foi perguntado, mestre, qual é o maior mandamento? Tem livro que não fala tudo não, mas tem livro que fala. Fala assim, o primeiro mandamento é, ouve Israel, o eterno é nosso Elohim, o eterno é um. O outro semelhante a esse, amará o teu próximo a ti mesmo. Ele usa o que está em Deuteronômio e usa o que está em Levítico, porque nada ele falou por si. Em Levítico diz, amarás o teu próximo a ti mesmo, eu sou o Senhor. E se vocês começarem a estudar a Torá, não como um livro histórico, mas como um livro praticável, vocês vão conhecer e entender a dissertação da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, porque toda aquela conversação ali é judaica. Até os demônios, quando lembram do Shema, eles estremecem. O que está escrito, Shaul? Repete aí para mim. Que quando os demônios ouvem e tremem, mas por que eles ouvem e tremem? Que o eterno é um. Quando eles ouvem que o eterno é um, eles se estremecem. Esse mandamento ele dissipa o mal. Pois bem, Apolo era o deus da sabedoria, da verdade, da beleza, da música e da morte súbita, por isso ele era tão temido. Para vocês entenderem que o problema surgiu internamente mesmo, olha só, olha que versículo lindo, 2 Macabeus 3, enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita, por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, na exata observância das leis, o templo era respeitado. Isso é lindo, mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes, e a tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais todas as despesas necessárias às liturgias do sacrifício. Ou seja, Seleuco, ele doava do próprio bolso. O templo era respeitado por causa de um sumo sacerdote fiel até pelos pagãos. Todavia, aqui, olha o que acontece quando as coisas estão indo muito em paz. Um certo Shimon, da tribo de Belga, nomeado prefeito do templo, desentendeu-se com o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, por causa da inspeção do mercado público, a cobiça. Ele cresceu o olho sobre o tesouro do templo. O já mencionado Simão, né, delator do tesouro do templo de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que ele era quem tinha se lançado sobre Eleodoro e que era ele o autor dos seus males. Ousava chamar de inimigo do Estado o benfeitor da cidade, o defensor dos seus concidadãos, o ardoroso observante da Torá. Está vendo que o problema começou internamente, pastor Cláudio? E ele foi lá falar que o templo tinha muita riqueza, uma riqueza incomensurável, e aí o rei fala, então vai lá, mandou um procurador, chegando lá o procurador viu que não era nada daquilo, era o que era designado para as viúvas e as ofertas, mas, mão na rapa, levou, né? Shimon cobiça o tesouro do templo destinado às viúvas e órfãos. Ele caiu na transgressão, não cobiçarás. Mente ao rei exagerando a quantidade. Não dirás falso testemunho, que ele mentiu. Levanta-se contra o príncipe do povo. O sacerdote era chamado de príncipe do povo, tá? Quando Shaul chamou o sumo sacerdote
parede caiada, sepulcro caiado, ele tomou o quê? Um tapa no rosto e falou assim, não dirás palavras contra o sumo sacerdote. Paulo falou assim, perdoe-me, eu não sabia que era o Kohen Gadol, porque escrito está, não falarás palavras contra o príncipe do teu povo. E Shimon aqui estava falando contra o príncipe do povo. Paulo, mesmo certo, não usou da sua razão para desrespeitar a liderança. Muita gente está até certa, mas isso não lhe dá direito de desonrar a liderança. Amém? Nunca esqueçam disso. Nunca se volte contra aquele que te dá o pão, contra aquele que te alimenta, aquele que ora por você pelas madrugadas, aquele que bota o joelho no chão, aquele que vem aqui cansado, com a perna doendo, mas está aqui. Você pode estar até certo, porque ninguém é perfeito, mas não se levante contra o príncipe do teu povo. E aqui ele se levantou, está escrito isso em Macabeu, tá? Caluniando-o em campanha difamatória, assim Axalom se foi e começou a guerra entre os reis, entre o rei Seleucida e os judeus asmoneus. Aí que começa Judas Macabeus. Yohanan e Hyrcanus. Por isso eles começaram a herdar nomes gregos, tá? Sobrenomes gregos. Ele foi sumo sacerdote, rei em Israel, sobrinho de Judas Macabeus e neto de Matatias. Este aqui já é sobrinho neto de Judas Macabeus. Repare uma coisa aqui, não se cunhavam pessoas nas moedas judaicas devido ao combate à idolatria. Depois que venceu, purificou, eles tiveram autonomia para cunhar moedas, que não podia cunhar moedas naquela época, né? Sem o aval do reino que dominava. E você percebe aqui, em paleo-hebraico, várias letras, né? Aqui 2 shofarim, 2 chifres de carneiro com uma romã. Romã é símbolo da unidade do povo de Israel. Aqui está Yehohanan, Hakohem, Hagadol, Vehaver, que pode ser ou amigo, ou conselho, ou conselheiro, Ha-Yehudim, João, né, o sumo sacerdote, e o conselho dos judeus. O que eu quis mostrar com as moedas, que eles existiam, porque até hoje tem uma briga, se o livro é canônico ou não é canônico. Não é canônico. No final do livro de Macabeus, o escritor pede desculpa caso não tenha sido 100% fiel em todas as questões, se ele esqueceu de alguma coisa, ou seja, alguém inspirado não pode pedir perdão, o Espírito do Eterno vai esquecer de alguma coisa, mas é um livro histórico, é um livro verídico, e aí eu mostrei a prova, eles existiram, os descendentes dos Macabeus se tornaram reis e sacerdotes, cunharam moedas, Serivon, é um peão com 4 letras, que em cada letra, nós temos aqui o acrônimo, né, de Nesgadol Hayasham. Um milagre aconteceu lá. Quando isso é feito em Jerusalém, troca-se para Pô. Um milagre aconteceu aqui. Vai entrar revelação. O hebraico, a gematria é que a letra é número. A letra também é um número, tá? Tal qual o latim. Também a letra, porque ela vem lá do fenício, ela vem do hebraico arcaico, do paleo hebraico, dos pictogramas, elas eram símbolos, sinais. Por exemplo, a letra Beit, a letra Beit, a segunda letra, Beit já é casa. O olho no hebraico é Ain, né? Yud, Yad, Yad é mão. Então assim, se você pegar a palavra Macavi, Macavi é martelo no hebraico, né? Aqui está Macavi, pode ser Macabi. Cada inicial de Macavi forma a palavra Mikamorra Baelim Yahweh. Mikamorra Baelim Adonai. Macavi, ou Bi, Macabi, Macabeus. Estão entendendo? Que eles usavam essa palavra. Quem é como tu entre os deuses eternos? Eles entravam guerreando, Mikamorra Baelim Yahweh, Mikamorra Baelim Yahweh. Então eles entravam, Mikamorra Baelim Adonai, Mikamorra Baelim Adonai. Vamos recitar? Vamos recitar? Mikamorra Baelim Adonai. Quem é como tu entre os deuses? Adonai. Baruch Hashem. Yud, que é a mão aberta, né? Yud até hoje, mão em hebraico é Yad. E Kaf é a mão fechada. Então, cada letra no hebraico simboliza uma coisa. O Mem simboliza água, porque água no hebraico é Maim. Mem
E céus é o que? Shamaim, ajuntamento de águas. Baruch Hashem. Então, na primeira letra nós temos céus, Shamaim. A segunda letra, Kaf, o punho fechado. Punho fechado nos lembra o quê? Martelo. Então eles receberam uma unção dos céus. Isso aqui é o quarto nível de interpretação da Torá, tá? Eu estou indo no sód com vocês. É o quarto nível. É o que está oculto. Mas o só do quarto e último nível, ele tem que concordar com o primeiro nível. Qual nível Moshe Ben Shalom prefere? Eu prefiro o primeiro nível, o Pshat. Eu gosto do literal, eu gosto do pé da letra. Mas o sód existe, a codificação existe, ok? Então, nós temos aqui uma unção dos céus para os macabeus. Mão fechada, punho fechado, o quê? Luta, guerra, né? Então, unção do Shamaim. Aqui nós temos a letra Beit. Beit é o que no hebraico? Casa. Como que se chama templo no hebraico? Beit. Beit Hamikdash. A casa de santidade. A casa de santificação. Então nós temos aqui que os céus ungiram os macabeus para lutar, para consagrar a casa, o templo, para abençoar os sacerdotes. Eles abençoavam o povo de Israel do templo, e ali eles entendiam que teriam um ano de paz, de bênção, de chuva, porque eles eram totalmente dependentes da chuva, ok? Conseguiram pegar ali o que está codificado? No nome Macabeu, além de Tamika, Morra, Baelim, Adonai, quem é como tu entre os deuses eterno, nós temos no hebraico mais antigo ainda, a unção para a luta, para libertar a casa, para abençoar. A guimatria, cada letra corresponde a um número. Vamos pegar Macabeus, aí vocês decidirão se é coincidência ou não. O Mem é o 40, tá aqui, ó, ok? Aí nós temos Kaf aqui, que é o 20, ao Kaf aqui, que é o 20. Nós temos o Beit, que é a letra 2, e Yud, que vem de Yad, mão, nós temos 10 dedos, né? 10, tá aqui, ó. O hebraico é daqui para cá, então nós temos 40, 22, 10. Somando, nós temos 72. Os 72 nomes e adjetivos de Elohim, de acordo com a sabedoria judaica. O Eterno estava capacitando os macabeus de todas as formas, de todas as maneiras. Agora, uma coisa surpreendente. Vamos buscar a raiz da guimatria, 7 com 2 dá 9. Todos os anos, nos 4 cantos do mundo, onde tiver um judeu, ele acende 9 lâmpadas. Uma Hanukiah com 9 hastes para lembrar de Macabeus. E o número de Macabeus é 9. O número real é 72, são 72 anjos, 72 nomes e adjetivos de Adonai. Mas a raiz é 9. Posso ouvir um Baruch Hashem? Falei que teria revelação. Então, a Hanukiah é o martelo, é o Macavi. Está aqui, está tudo aqui. Aqui está a unção do Eterno, 72 nomes do Eterno. Ali eu peguei uma imagem bem antiga, ó, o Aleph é o boi. Eu não vou explicar cada coisa aqui, tá? Beit, casa, Gimel, camelo, Dalet, porta. Aí nós temos Re, né, portal, Vav, prego, Zain. Quem sabe o que está escrito aqui? Yeshua HaMashiach. Vamos ficar só no Yeshua. Então você tem mão, você tem dente, você tem, ó, o Vav já aparece com prego mesmo. Tá aqui, ó, o Vav é prego, tá? E o Ain é olho. Então, qual é a revelação que você tem no nome de Yeshua? Nós estamos aqui. Vamos botar em ordem. Mão, prego. Te lembra alguma coisa? Mãos furadas de prego. Ele veio para uma missão, para a mão dele ser furada de prego, está no nome dele, no hebraico arcaico, contra fatos, não há argumentos. E aqui nós temos uma coisa que parece não ter sentido nenhum, dente e um olho. Lembram da lei de talião, olho por olho, dente por? Ou dente por dente, olho por? É a lei do talião. As pessoas não entenderam a lei do talião até hoje, elas acham que a lei do talião é uma lei que instiga vingança. Nada disso. É uma lei de proporcionalidade. É uma lei de que se a pessoa te lesou de uma forma, você não vai lá, nutrido por vingança, de uma forma desproporcional e vai punir aquela pessoa. Era uma lei de proporcionalidade, uma lei que
que faziam com que a justiça não se tornasse vingança. Porém, o Eterno diz, para nós não sermos demasiadamente justos, porque a misericórdia triunfa no juízo. O trono do Eterno é movido pela misericórdia, Arahem. Se você for justo demais, o Eterno vai ser justo demais com você, ou seja, dá um espaçozinho para misericórdia de vez em quando. Meu irmão, eu libero, eu exerço misericórdia, só pode exercer misericórdia quem tem poder sobre o outro. Isso é misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Então Yeshua veio ter as suas mãos furadas de prego para cumprir a lei do talião, porque a Torá diz, se pecou, você tem que pagar. Mas em Yeshua temos a misericórdia, o perdão de Adonai para nossas vidas. Amém? E olha que eu só falei de Yeshua, aí tem o Hamashiach também. O Re, porta, Mai, já falei que é água, céu, Shammai. Aí tem Shim, que é dente, Yud, que é mão, e o Het, que é barreira, tijolo, cerca. O que quer dizer isso aqui, gente? Porta, pingo d'água, dente, mão e parede. Parece que não está falando nada com nada, né? Aí está. Olha, Yeshua, quando entra no Mashiach, Yeshua, ele não é qualquer um, ele é o ungido, ele é o portal. Então ele é a porta, ele é o teu acesso, meu irmão, ele é acesso dos céus. Ninguém subiu aos céus senão aquele que de lá, ele é a porta. Diz que ele é o redil, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é tudo, ele é a chave, ele é a porta, né? Ele é tudo, né, Shaul? E aqui está o dente e uma mão. E Yeshua foi anunciado através das palavras das bocas dos profetas e através também dos escritos proféticos. Então, seja por palavra dita ou por palavra escrita, Yeshua é o Messias, o ungido, nosso Salvador, nosso Redentor. Então, ele é o portal dos céus, anunciado pelos profetas, tanto por palavras como por escrita. Agora, quem não o aceitar, quem não aceitar a porta, o acesso do céu, profetizado pelos profetas, e tropeçar na pedra de tropeço, ele também é a pedra de tropeço. Ele é a pedra de esquina. Ai daquele por quem tropeçar. Ai daquele cuja pedra cairá sobre ele. Tem mistério. Tropeçar na pedra é quem estava vivo nos dias dele, não aceitaram, tropeçaram nele. Ai daquele cuja pedra cair sobre, ele voltará. Está tudo profetizado, meus irmãos, ele voltará. Então, nós temos aqui, mão furada de prego, para cumprir a lei da Torá. A maior verdade que a Torá não pode ser anulada é que, se pudesse, o Eterno precisaria mandar o filho dele morrer. Se precisou de mandar o filho dele morrer, é a prova cabal que a Torá é imutável e dura pelo século dos séculos. Ele é o portal que veio do céu, profetizado, e também ele é a pedra de esquina. Amém? Pode colocar para mim finalizar com vocês, com esta palavra maravilhosa, Hazak, Hazat, Venit, Hazek. Agora a gente entende que isso tudo está apontando para o Mashiach, que está apontando para o Salvador, e que esse espírito de Judas Macabeus, que é o espírito de coragem, espírito de unção, de vitória, seja derramado sobre vocês. Todas as vezes que encerramos um livro da Torá, a gente termina com Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Força, força, sejamos fortalecidos. E assim a gente começa o estudo da Parashá do próximo livro. Então vamos lá comigo? Força, força, e que sejamos fortalecidos. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Toda a kevod, toda a honra, toda a majestade seja dado ao Elohim, que capacita o seu povo para entender a sua mensagem, para aceitação, para dar fruto e toda boa obra. Amém? Som. Obrigado, Rabino. Amém. Que bênção, que bênção. Baruch Hashem. Queridos, é com muita alegria, né? A gente tem uma aula dessa, uma ministração sobre nossas vidas, aprendizado. Nós agradecemos ao Rabino e toda essa comunidade que nos honrou com a sua presença, nos ensinando, nos abençoando dessa forma tão poderosa.